Continuando, pessoal, nosso estudo em instalações elétricas. Bom, vamos falar agora sobre simbologia gráfica. Então, como vimos, né, no vídeo passado, nós começamos a inserir agora dentro da planta baixa nossos pontos de luz, né, de iluminação, de tomada, os circuitos, né? Para isso tudo dispomos de legenda, né? E agora vamos ver mais sobre essa simbologia, principalmente agora a ligação dos fios, cabos e eletrodutos. Então vamos lá. Sabendo as quantidades de pontos de luz, pontos de tomadas e o tipo de fornecimento, o projetista pode dar início ao desenho do projeto elétrico na planta residencial, utilizando uma simbologia gráfica. Pessoal, essa simbologia, né, nós estamos vendo as instalações elétricas residenciais, mas novamente eu, né, venho falar que é a mesma norma, são as mesmas regras para instalações elétricas, né, das agroindústrias e de construções rurais. Tá? Bom, a simbologia apresentada é usualmente empregada pelos projetistas. Pois bem, essa simbologia que eu estou apresentando para vocês, pessoal, é a mais comum, né, é a da norma, costumam ter pequenas variações, tá, entre essas simbologias, mas toda vez que você faz o projeto, você coloca essa legenda, tá? Então, assim, eu já vi algumas variações, tá, de legendas, às vezes até disponíveis pelas próprias concessionárias, né, ou empresas que trabalham com instalações elétricas, tá? Mas, no geral, é essa aí, tá? Bom, como ainda não existe um acordo comum a respeito delas, é o que eu acabei de falar, o projetista também pode adotar uma simbologia própria, identificando-a no projeto através de uma legenda. Então é isso. Você pode encontrar variações disso aqui, desde que você ponha a legenda. E a pessoa, não conhecendo o símbolo, ela vai na legenda e descobre o que é. Tá? Para os exemplos que aparecem neste manual, será utilizada a simbologia a seguir. Então vamos lá. Quadro de distribuição vai ser esse retângulo aqui, preto. Tá? Ele vai simbolizar o quadro de distribuição geral, né, que a gente chama de QDG. E aí ele tem aqui, por exemplo, o DR, né, o dispositivo disjuntor DR, e aqui os disjuntores termomagnéticos, né, dos circuitos terminais, como nós já vimos. Depois temos esse outro símbolo, como a gente já viu lá na legenda, né, que é um círculo dividido por 3 partes, sendo que o 100, o que é? É a potência da iluminação, que a gente, né, já definiu em tabelas anteriores. O 2 é o número do circuito, né? E o que esse A aqui? É o comando, né? Ou seja, como é que fala? É a letra que vai identificar aonde vai estar esse comando, esse acionamento, né? Vai ficar mais claro para vocês na hora que a gente vê lá no desenho pronto. O símbolo, esse símbolo aqui, né, de meia lua, que a gente já viu que é as arandelas, né, igual está aqui, ponto de luz na parede. Né? Então, onde que a gente tem esse símbolo? No banheiro e na saída da porta para os fundos, né? A porta que dá acesso ao quintal, vamos dizer assim. A tomada baixa, também já havia comentado, né, esse símbolo. Então, ponto de tomada baixa monofásica com terra. Então, tá vendo? Próximo ao rodapé. E ponto de tomada baixa bifásica com terra. Então, né, a diferença aí de monofásica para bifásica. Mais tomada. Agora a tomada é média, tá? Então, tomada média lá, ela já fica na altura da porta ali, né? Então, logo abaixo eu vou mostrar os tamanhos, né? As sugestões de tamanho. Mas veja, ela tem o acréscimo desse desenho aqui, né? No antigo símbolo, né? De tomada baixa, e ele com essa perninha aqui simboliza a tomada média. E esse aqui, tomada média bifásica, tá? Caixa de saída alta,
monofásica com terra. Então, tem o acréscimo de mais esse outro detalhe e o bifásica alta com terra. Então, tá aí, ó. Caixa de saída, pessoal, seria essa estrutura aqui, né? Que a gente tem até o espelho, né? De uma tomada, mas só que não é tomada. Inclusive, não é recomendado não utilizar tomadas, tá, pessoal? No chuveiro, colocar aqui, né, um encaixe macho e fêmea e fazer como se fosse uma tomada. Não se faz isso, tá? Não se recomenda isso. Inclusive, acho que eu já falei, justamente pela corrente que passa aqui, né? Então, esse cara aqui, ó, 5.500, 5.000, né, e 600 watts, né, no caso aqui bifásico, né, dividido por 200, vamos colocar aqui 220, né, dividindo aqui, ó, 560 por 22, só para vocês terem uma ideia da corrente, né, que passa nesses cabos aí, ó. Então, se é 5.600 watts dividido, né, por 220, 25 amperes, tá? Então, quer dizer, é uma corrente muito alta, né? Tem que se tomar muito cuidado. E com isso, essa fiação também é mais grossa, né? Há um aquecimento, né, da fiação também. E se você coloca, né, a tomada macho lá, 3 pinos, na tomada, no macho e fêmea, né, ali vai virar um ponto de conexão que pode esquentar e derreter o plástico, né? Então, não se usa. Eu já vi. É muito raro, mas eu já vi. Não façam isso, tá? Quando você tem um equipamento de alta corrente, né, que passa uma alta corrente e ele tem um encaixe, uma tomada, né, ela vem dentro de um dos padrões da norma, né, então ela vem em um formato que aguente uma corrente alta, tá? Ela vem numa espessura, num isolamento muito maior. Muito bem. Aí o símbolo do interruptor simples, né? O interruptor paralelo, o famoso three-way, a campainha e o botão da campainha. Quer dizer, bem simples, né? E vocês podem, caso no projeto de vocês queiram colocar algo a mais, vocês podem também criar, tá? Alguma simbologia, desde que coloquem na legenda, e não esqueçam da legenda. Bom, agora vamos falar das ligações, né, dos eletrodutos e, obviamente, dos cabos, né, que vão estar passando dentro das tubulações. Bom, a gente simboliza, né, por uma linha contínua quando eu falo que os condutores estão passando na laje, tá, no eletroduto, né, dentro da laje, embutido. Inclusive, vamos considerar todos como a gente está partindo do ponto que a gente vai construir, né? Estamos usando eletroduto embutido, mas é muito comum hoje a gente ver também eletroduto externo, né? Principalmente quando é um ambiente que passou por reformas, você não precisa quebrar a parede para fazer nova ligação, né? Você pode fazer externo, só que esteticamente não fica legal. Quando você está construindo a casa, aí antes, né? Antes do, do pedreiro rebocar, né, a mangueira. Né? Ele quebra os tijolos, ele quebra. Na verdade, na laje, antes de bater a laje, ele já passa. Antes de bater a laje, né, principalmente se ela foi. Independente se ela for pré-moldada ou não, antes de bater a laje, já coloca as mangueiras e as caixas de passagem, igual está aqui, né, está mostrando. Né, que pode vir tubulação, né, podem vir outros eletrodutos aqui de outros, né, esse aqui é uma caixa de passagem. Mas o que nos interessa aqui no momento é esse símbolo aqui, é uma linha contínua. Quando essa linha for pontilhada, significa que ele está na parede, tá? Os eletrodutos estão passando na parede. E quando for trasponto, significa que ela está no piso, tá? Então, é outra
É outra questão. Muito cuidado, porque no piso, né, pessoal, por ter umidade maior às vezes, né, o que acontece? O eletroduto precisa ter uma certa proteção, diferente para a parede e para a laje, tá? Símbolo. Muito bem, agora entra as fiações. Como que a gente simboliza, né, a fiação que está passando dentro do eletroduto? Eu já vi que o eletroduto, ele é uma linha, se ele estiver na laje, ele é uma linha contínua, certo? Mas eu preciso informar para quem vai fazer a instalação o que está passando naquela linha. Se está passando fase, neutro, terra ou retorno. Né? Então eu tenho esses 4 tipos de fios que podem estar passando aqui. Certo? Bom, então quando eu coloco esse risquinho aqui, ó, né, então eu tenho meu eletroduto, e quando eu coloco esse risquinho atravessando o eletroduto, eu simbolizo que ali, né, eu informo que ali naquele trecho está passando uma fase. Tá? Quando eu já coloco esse outro símbolo aqui, que parece um L, né, eu indico, né, eu mostro que ali eu tenho um condutor neutro. Quando eu coloco só esse meio traço aqui, ó, eu indico que ali tem um retorno. Certo? Eu já expliquei para vocês o que é um retorno, não é isso? Isso no caso das ligações das lâmpadas, né, da iluminação. E no caso, né, desse parecendo um T aqui, né, é que ali eu tenho um terra, um condutor de proteção, ou um terra, né, que vai ser verde ou verde amarelo, caso estejam nas normas. O neutro, lembrando, né, azul claro, a fase vermelha e o retorno preto. Isso, tá, pessoal? Isso como é que fala? Por mais que seja, né, recomendado ou utilizado, tem que sempre que conferir isso, porque às vezes a pessoa não seguiu esse padrão. Tá? Bom, aqui tem esse material, né? Obviamente a Prysmian é uma empresa de condutores elétricos, então aqui ela, né, faz uma certa propaganda dos condutores dela, das classes. Isso tem a ver com a questão de proteção, de temperatura, né? Flexibilidade, enfim, tá? Depois vocês, com calma aí, vão buscar mais informações sobre isso. Não é o foco do nosso trabalho aqui agora, justamente porque nós vamos focar no desenho, mas saibam que tem isso e vocês precisam também conhecer, né? Seria bom conhecer um pouco. Então tá aqui, né, as cores, as formas. Então os fios é quando ele tem aquele núcleo, né, sólido, e os cabos quando a gente tem aquele emaranhado de fios pequenos, né? Então seriam essas as diferenças básicas assim. E isso, né, torna um mais flexível que o outro. Então muitas vezes você vai ter você vai ter eletrodutos fazendo, né, quinas, que não é desejável, né? A tubulação, que ela seja sempre, tente ser retilínea, o máximo retilínea possível, fazendo poucas curvas para que não, não, não fique difícil, né, passar os cabos, mas é muito mais, muito mais utilizado, né, no cotidiano os cabos do que fios propriamente, tá? Então aqui mostra um exemplo disso, ó. Então aqui passando, né, por exemplo, lá de um quadro para um ponto de tomada, por exemplo, né? Então, veja, o início vai com uma sonda, né? Uma sonda, não sei se todo mundo conhece, a sonda ela costuma ter uma ponteira flexível, mas de metal, e depois ela é tipo uma fibra, que ela é um pouco maleável, mas ela é dura. Então você vai empurrando ela na tubulação, né? Você vai empurrando ela na tubulação, ela vai indo, percorrendo um caminho, né? Até sair no ponto desejado. Aí você puxa a sonda, no final da sonda você amarra os fios e aí você passa. Se essa tubulação foi feita, né, se não tem emendas, se ela tem um menor número de quinas possíveis, né,
curvas, essa, né, o passar dessa fiação fica mais tranquilo. Muitas vezes tem que passar um grafite, mas não é, né, muito utilizado isso, só quando realmente está com problemas, né? Ou está muito cheio. Então, por isso que a gente tem que ficar atento à quantidade de cabos que a gente vai passar na mangueira, né, no eletroduto. E, claro, né, o tamanho do eletroduto. Geralmente isso aqui é padrão, tá? E aí você vai comprar um eletroduto meio que padrão para todas as conexões. Agora, onde tem muito fio, de repente você vai ter que usar um outro eletroduto, tá? Então tem que se ater isso aí. E a gente vai ver isso, que o número de circuitos a passar no eletroduto vai influenciar também, né, na dinâmica do tamanho dele, tá? Então, olha lá, uma outra questão importante, mas que vem depois da instalação, é a durabilidade, né? Então, aí, pode durar 25 anos, né? Depende, né, justamente aí da qualidade e da temperatura, inclusive, né? Bom, depois, quem quiser, então, lá na página 122, né, tem tem uma nota falando sobre cabos e principalmente os mais tecnológicos aí, os que estão, né, os que possuem uma qualidades a mais, tá? Seguindo aí, ó. Vamos falar agora sobre o terra, né, o condutor terra, o condutor de proteção. Então, olha lá, dentro de todos os aparelhos elétricos existem elétrons que querem fugir do interior dos condutores, né? Eu já falei sobre isso. Então, a gente pode ver aqui a máquina de lavar, ó, né? Ela tá ligada na tomada. Aqui embaixo tem, né, uma interface, um circuitinho eletrônico, elétrico, tem um motor que vai fazer girar isso aqui. E o que acontece? Como qualquer circuito, né, a corrente vai passar, vai alimentar, mas elétrons vão fugir, né? E muitas vezes, se o isolamento, a condição, a qualidade da máquina, né, dependendo também, esses elétrons vão poder ficar na carcaça. E eles podem vir e ficar distribuídos aqui na carcaça. E aí, como a carcaça é metálica, na hora que você encosta a mão, o que vai acontecer? A corrente vai passar, né, para você e você vai sentir o choque, que é a passagem de corrente, né? Então, lá, se uma pessoa encostar nesses equipamentos, ela estará sujeita a levar um choque, que nada mais é do que a sensação desagradável provocada pelos elétrons, né? Lembrando que é muito perigoso, justamente por quê? Porque né, se a corrente passar no coração, ela pode alterar a frequência cardíaca, né? E aí 0,05 amperes já pode provocar danos, né? Então, cuidado, miliamperes é perigoso, tá? Bom, e aí como é que a gente pode fazer para evitar, né? Então, o conceito básico de proteção contra choque é o de que os elétrons devem ser desviados da pessoa. Então tá aqui, ó, essa tomadinha simbolizando que antes eu tinha o quê? Fase, né, e neutro. E agora eu posso fazer uso o quê? Fase, neutro e terra, tá? Até pela cor, né, vocês podem ver aí padrão. O terra é importantíssimo, porque todo elétron, esse terra aqui, ó, é como se ele fosse, não, ele é um caminho, uma grande avenida para os elétrons livres. Então, qualquer elétron que tiver aqui, né, no circuito, e né, estiver circulando no circuito elétrico de alimentação aqui desde a tomada até a máquina, né, ele vai preferir vir para cá e seguir o caminho dele do que ficar aqui, dando sopa, né? Justamente porque o elétron ele é esperto, ele vai pelo caminho mais fácil, né? Então e aí com isso ele evita, né, de dessa descarga, de acumular e descarregar nas pessoas. Então, lá, sabendo que um condutor de cobre é 1 milhão de vezes melhor, né, condutor do que o corpo humano, fica evidente que se oferecendo os elétrons caminhos que para eles circularem, sendo um o corpo e o outro o condutor, a maioria deles irá circular pelo último. Então, minimiza esses efeitos do choque. Esse condutor, né, pelo qual irão circular os elétrons que escapam, é chamado de condutor terra, né? Antigamente não se ligava muito para isso, né?
Inclusive até as tomadas, né, eram 2 pinos, né? As tomadas geralmente eram 2 pinos, né, fase neutro. Só que o número de eletrodomésticos foram aumentando, a potência aumentando, né, os riscos também. E hoje é questão de segurança, né, ter o terra. Então hoje essa questão de projeto elétrico, entendimento, né, da segurança, dos riscos é muito maior. Como a função do condutor terra é recolher elétrons fugitivos, nada tendo a ver com o funcionamento propriamente do aparelho, muitas vezes as pessoas esquecem da sua importância, né? É o que eu venho falando. É como em um automóvel, é possível fazê-lo funcionar e nos transportar até o local desejado, sem o uso do cinto. No entanto, a gente conhece os riscos, né, a segurança, e em caso de acidente, aumenta em muito o seu uso. Né? Então, o que acontece? Aqui está fazendo uma analogia, né? Que a gente sabe a segurança que o cinto faz. Então, se você não usa, você corre o risco o quê? De, em um acidente, se ferir. Né? Então, a mesma coisa, se eu não ligo terra, uma hora eu posso tomar um choque. Tá? Bom, e aí, essa figura aqui abaixo mostra, né, a instalação de uma residência, né, do condutor terra, inclusive ela está até de verde. Observe que a seção do condutor terra deve estar conforme a tabela da página 105, né, pode utilizar um único condutor terra por eletroduto, interligando vários aparelhos e tomadas, tudo mais. Por norma, a cor é verde, né, ou verde e amarelo, e facilmente a gente encontra, né, em diferentes aí, dispositivos, né, um terra, um chuveiro, por exemplo, né, ele já vem com o cabinho verde ou verde amarelo, né, pronto para ser conectado. Então veja aqui nessa imagem 3D, né, desde lá do medidor, né, depois indo aqui para dentro da residência, distribuindo lá. O terra está presente na iluminação, ele está presente nas tomadas, obviamente, né? E aí a gente começa a observar também qual que é a ideia de distribuição desses eletrodutos. Tá? Então veja, boa parte da distribuição é utilizado aí, né, na laje, tá? E nas tomadas, o mínimo de cruzamento ou de transação de fio nas paredes, até porque nas paredes muitas vezes você vai, né, pendurar um quadro ou vai querer, como é que fala? Ou às vezes você vai fazer uma reforma, vai tirar uma parede ou outra, né? Então, assim, claro, para as tomadas a gente precisa levar tubulação nas paredes, mas o que eu quero dizer é, uma grande malha, muitas vezes ela está na laje, tá, de distribuição e desce, né, da laje para cada tomada, tá? E com isso também facilita, né, a localização dessas tubulações nas paredes, né? Muito bem. Aparelhos e as tomadas. Visando uma maior segurança das instalações elétricas e melhor padronização das tomadas do uso doméstico, o mercado brasileiro em breve estará produzindo a aplicação de 2 modelos de tomadas, conforme a figura abaixo. Olha para você ver. Esse material é de 2006, né? Foi logo quando nós, né, mudamos o nosso padrão, né? Então, olha lá, e é o padrão que nós temos aí hoje, né, de 10 amperes ou 20 amperes, tá? Temos uma norma para isso, né? Essa daqui, 14.136. Bom, e aí com isso nós temos edifícios, tamanhos, 4 milímetros e 4,8. Essa característica de tomada vem de encontro ao que já era exigido, né? Então, veja, se vocês chegarem aqui perto, vocês vão ver uma com fase, uma com neutro e outra com aquele símbolo do terra, né? Forçando já, né? Ou seja, mostrando que a importância do terra, né? E que as pessoas precisam fazer essa conexão. Como uma instalação deve estar preparada para receber qualquer tipo de aparelho elétrico, conclui-se que, conforme prescreve a norma brasileira, né? De instalações elétricas NBR 5410,
todos os circuitos de iluminação, pontos de tomada de uso geral e também os que servem a usos específicos, como chuveiro, ar-condicionado, micro-ondas, lavar-roupa, devem possuir condutor terra. Né? Então, é algo que vocês precisam observar, né? Quase todos os dispositivos nossos, todos já vêm com o terra, pronto para ser conectado. Né? Existem algumas tomadas, né? Diferentes modelos, a gente vive no Brasil a gente tem esse problema que muitas vezes ainda se fabrica, né, tomada 2 pinos, né, e muitas vezes a tomada fêmea, né, 2 pinos, então a gente precisa ficar comprando adaptador, né, é muito complicado isso, mas enfim, seguimos. Bom, uso do dispositivo DR, nós já falamos anteriormente, né, aqui, só passando rapidamente o desenho, esse é um desenho mais antigo, tá, pessoal, de disjuntor bipolar, né, no caso, ele é DR e termomagnético, né, e o tetrapolar, e entra, né, as 3 fases, o neutro, tá, e ele também tem esse dispositivo DR. Bom, recomendações e exigências da NBR 5410, tá? Vou travar o vídeo aqui e começar em outro para não ficar tão extenso, justamente que nós vamos agora trabalhar com essa parte, tá? De recomendações e exigências para as instalações. Só um minutinho.